avó revela um mistério chocante que abalou a família e esconde um segredo sombrio. Na cidade antiga de Ouro Preto, onde as ruas de paralelepípedos pareciam sussurrar histórias do passado, ouvindo a chuva tamborilar contra as janelas. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro de terra molhada, criando uma atmosfera perfeita para o que ela estava prestes a fazer. Dona Lúcia, com seu olhar profundo e voz suave, sempre foi a guardiã de muitos contos, mas havia um em específico que Ana queria ouvir. Vovó, começou Ana, a voz tremendo ligeiramente, por que você nunca fala sobre como viemos para o Brasil? O silêncio que se seguiu foi carregado de memórias não ditas, como se cada gota de chuva estivesse testemunhando um segredo. Dona Lúcia virou-se para a menina, seu olhar pesado, repleto de lembranças antigas. O tempo parecia parar. Querida, há coisas que não são fáceis de contar. As palavras dela soavam como um aviso, mas a curiosidade de Ana era mais forte. Tínhamos uma vida diferente, Ana. Uma vida em que perdemos muito. A jovem sentiu o coração acelerar. Poderia ser isso que explicava os ecos de risadas nas paredes ou as sombras que dançavam no canto da sala. Dona Lúcia respirou fundo e começou a desvelar uma tragédia ocultada por décadas. Houve um grande incêndio. Perdemos tudo numa noite. Mas não foi só isso. As pessoas ao nosso redor nos olhavam com desprezo. E mesmo aqui, sempre havia quem os quisesse ver longe. O tom de sua avó era sombrio, como um quadro em tons de cinza e uma galeria cheia de cores vibrantes. Ana sentiu um nó na garganta. Aquilo explicava não apenas os olhares furtivos que a acompanhavam, mas também os estranhos eventos que a assombravam ultimamente. Passos no andar de cima, quando ninguém estava lá. Sussurros indistintos que enchevam o ar à noite. O mistério pulsava dentro dela como um corredor escuro sem saída. Mas, vovó, isso é o que você queria me dizer? Eu preciso saber mais. Ana estava desesperada, e a sensação de que algo estava prestes a se revelar transformava cada palavra em um eco de urgência. Nesse momento, a porta da sala se abriu com um rangido. Um tio distante, o tio Carlos, apareceu, sua presença trazendo um ar de tensão. Ele estava comprometido em garantir que o passado permanecesse enterrado. O olhar entre os dois fez o ambiente esfriar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Dona Lúcia, a voz agora um fio tenso. Ana entendeu que o passado não era apenas uma sombra. Era um monstro à espreita, esperando o momento certo para voltar. Suddenly, o telefone tocou, quebrando o silêncio. O chamado ecoou pela casa antiga e Ana sentiu um arrepio na espinha. Havia alguém observando seus passos. As perguntas continuavam a martelar na mente dela. Até onde você iria para descobrir a verdade? O que mais havia escondido sob os véus da memória? Os olhos de Dona Lúcia brilhavam, mas agora havia medo. Ana se levantou, determinada. "Vovó, qual é o verdadeiro segredo?" A avó não respondeu. Apenas olhou pela janela para a tempestade lá fora, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A noite fechava-se enquanto Ana se preparava para desvendar o que talvez mudasse tudo
em sua vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana sentiu o coração disparar, enquanto a avó permanecia em silêncio. A tempestade lá fora, rugindo, como se quisesse participar da conversa. O ambiente estava pesado, como se o ar estivesse saturado de segredos, e Ana, com um olhar fixo na avó, percebeu que ali, naquela sala, ia mais do que apenas uma história familiar. O que você esconde de mim? Vovó? Insistiu Ana, a voz quase implorativa. Dona Lúcia continuou olhando pela janela, os olhos perdidos em um passado distante, enquanto o trovão estourava na escuridão. Foi quando o tio Carlos se aproximou, seu rosto pálido e tenso, e num movimento abrupto, arrancou a atenção de todos para ele. Ana, você não deveria se meter nisso, ele disse, o tom autoritário, lotado de nervosismo. Alguns segredos precisam permanecer enterrados. Ela sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Por que você está tão preocupado? Questionou, desafiando com um olhar feroz. A tensão no ar parecia elétrica, e Ana sabia que havia algo mais por trás da voz firme do tio. Uma verdade que estava prestes a explodir, neste instante, enquanto as palavras se entrelaçavam em um emaranhado de emoções. O telefone soou novamente, mas dessa vez algo mudou. A campainha não era apenas um som aleatório. Era uma chamada que parecia ecoar com urgência. Dona Lúcia sobressaltou-se, e os olhos dela brilharam com uma intensidade que Ana nunca tinha visto antes. Atenda, Ana, murmurou, quase um sussurro, mas com um peso que a fez hesitar. Carlos, percebendo a mudança, aproximou-se, mas Ana nem se deixaria intimidar. Um movimento rápido. Ela pegou o telefone, sentindo a mão suar, tentando ignorar o olhar fulminante do tio. Alô? Disse, o coração na garganta. Uma voz estranha e trêmula, carregada de emoção, respondeu. Ana, você não me conhece, mas eu sou sua mãe. Um silêncio mortal tomou conta da sala. A revelação fez o mundo de Ana desabar. O quê? Ela sussurrou em choque. Como assim, minha mãe? Os olhos de Dona Lúcia se arregalaram, a expressão uma mistura de horror e desespero. Não, não, querida, não escute, ela gritou, enquanto Carlos se aproximava, as feições distorcidas e numa mistura de raiva e medo. Você precisa saber a verdade, Ana, e a vovó não vai te contar, ela nunca contou. Disse a voz do outro lado, uma mulher que parecia ter atravessado o tempo e o espaço para finalmente chegar àquela conversa. O peso nas palavras dela parecia transbordar de uma dor profunda. Ana estava paralisada. Mas você me abandonou! O eco da sua própria voz dentro da casa antiga repassava a dor
que ela nunca soubera que existia. As sombras dançavam nas paredes ao seu redor, enquanto a tempestade aumentava lá fora. Dona Lúcia, em um movimento abrupto, tentou pegar o telefone, mas Ana se afastou, determinada. Não, eu tenho que saber. Acima da gritaria, a voz da estranha continuou. Eu faço parte de algo muito maior do que você imagina. O que aconteceu com sua família com o incêndio há muito mais. Nesse momento, um estrondo de trovão fez a casa tremer. As luzes piscaram e, quando voltaram, havia uma figura na porta. Uma mulher que parecia ter saído diretamente de um pesadelo. Longos cabelos desgrenhados. Uma expressão de desespero e determinação. Ela parecia familiar. Múltiplas emoções cruzando seu rosto. Dona Lúcia e Carlos trocaram olhares horrorizados. Ninguém pode saber que você está aqui, gritou Carlos, avançando em direção à mulher. Mas foi tarde demais. Ana ficou paralisada. Uma mistura de terror e alívio a invadia. O que realmente estava acontecendo? A tempestade não era apenas fora, mas dentro dela, misturando amor, dor e segredos em um redemoinho. Quem é você? Ana perguntou, o ardor da verdade queimando em sua garganta. E enquanto a mulher abria a boca para responder, uma luz forte iluminou tudo, fazendo tudo na sala parecer cada vez mais real e igualmente surreal. O passado, o presente, os segredos e as mentiras estavam prestes a explodir em sua frente. E Ana sabia que nada seria como antes. A revelação estava a um passo de ser exposta, levando todos para um caminho que poderia mudar suas vidas para sempre. A mulher na porta parecia ter saído de um conto de terror. Cabelos desgrenhados, rosto marcado pelo sofrimento. Ana paralisou, com o coração na boca. A tensão na sala estava palpável, e a tempestade lá fora intensificava a dramaticidade do momento. Dona Lúcia e Carlos trocaram olhares de puro pânico, e a avó parecia prestes a desmaiar. Quem é você? Ana perguntou de novo, a voz tremendo. Sentia as mãos suarem ao redor do telefone ainda grudado em seu ouvido. O ritmo acelerado do seu coração ecoava como um tambor. Eu sou você, Ana. Sou você antes do incêndio. A mulher respirou fundo, como se cada palavra fosse um sacrifício. Meu nome é Clara. Eu sou sua mãe. O mundo de Ana desabou. Ela sentiu a terra sob os pés balançar. O quê? Não pode ser! Gritou, enquanto a tensão aumentava. O telefone escorregou de sua mão e caiu no chão com um baque surdo. Carlos avançou para Clara. A expressão no rosto dele parecia uma mistura de fúria e medo. O que você está fazendo aqui? Você não pode aparecer assim, disse ele em um rosnado que enviou um arrepio pela espinha de Ana. Eu tenho que explicar. Ana, você precisa saber o incêndio. Ai, não foi um acidente, Clara disse, seus olhos brilhando com desespero. Eles vão voltar para me pegar. Estão atrás de você também. A revelação caiu como uma bomba na sala. Dona Lúcia agora olhava para Clara com uma intensidade que Ana nunca tinha visto. O silêncio era ensurdecedor, enquanto a chuva batia incessantemente nas janelas, como se quisesse entrar e se misturar ao caos. Como você pode saber disso? Ana perguntou, um nó na garganta se apertando. A voz de Clara era quase um sussurro, mas havia um peso por trás de cada palavra.
Eu tentei protegê-la, mas não consegui. Tudo o que fiz foi para salvar você. Dona Lúcia parecia à beira do desmaio e Ana sentiu que o chão poderia lhe faltar a qualquer momento. O que você está dizendo? O incêndio foi proposital. Por que ninguém me contou isso antes? Ao olhar para a avó, Ana percebeu uma ferida aberta nas feições dela. Uma luta silenciosa se desenrolava entre as duas. Carlos, com um semblante sombrio, interferiu. Basta! Você não pode acreditar nela, Ana. Ela abandonou você e a mim. Nada do que ela diz é verdade. Ana queria gritar, mas as palavras não vinham. O espaço ao redor dela parecia encolher e, por um instante, ela se sentiu presa entre os dois mundos. Entre a mãe que nunca conhecera e a avó que sempre a protegera. Clara chamou Ana. Você precisa entender. O incêndio foi apenas parte do plano de um grupo que nos persegue. Eles querem acabar com a nossa linhagem. Eu não pude te proteger, mas você ainda pode ficar a salvo se agir rapidamente. Nesse instante, um estrondo separou o tempo e tudo na casa pareceu vibrar. As luzes piscaram e se apagaram completamente, deixando-os mergulhados na escuridão. Apenas as sombras dançavam ao redor, enquanto o medo se instalava nos corações de todos. Nas faíscas da luz que piscava, Ana percebeu algo. A expressão de Dona Lúcia, uma mistura de desespero e culpa. Ana, não acredite! Não acredite nela! A presença de Clara parecia envolver tudo em um mistério mais profundo do que nunca. O que era verdade? Ana sentiu um aperto. No peito, o desejo de entender se confundindo com a necessidade de proteger aqueles que amava. Quem sou eu, então? E que está acontecendo? As palavras saíram da boca de Ana, quase um grito em meio ao silêncio. O tempo parou e a verdade parecia estar prestes a surgir. Mas antes que pudesse processar qualquer coisa, um grito ecoou na escuridão. Ana girou rapidamente em direção ao som, seu coração batendo como um tambor ensandecido. O que mais poderia acontecer naquela noite fatídica? Cada sombra parecia conter um segredo, e a linha entre o conhecido e o desconhecido desvanecia-se rapidamente. O que mais a família escondia? Ela estava prestes a descobrir, e o resultado poderia mudar tudo de forma irrevogável. A escuridão envolveu a sala, e a tensão era palpável. Ana estava congelada, observando Clara, a mulher que alegava ser sua mãe. Dona Lúcia respirava pesadamente, segurando-se na mesa enquanto Carlos a encarava com uma fúria que a menina nunca tinha visto. O silêncio era grosso, como se cada um deles estivesse segurando uma parte da verdade que não estava pronto para enfrentar. Clara, no entanto, parecia determinada a falar, sua voz carregada de emoção. Ana, eu sou a única que pode te proteger. O incêndio, ele foi uma armadilha que criaram para nos separar. Antes que Ana pudesse responder, um trovão retumbou com força, fazendo as janelas tremerem e a luz piscar novamente. Foi nesse momento que um novo som interrompeu a tensão. Um grito agonizante ecoou da área externa da casa. Era um clamor distante, mas claro o suficiente para paralisar a todos. Isso não é bom! Carlos gritou, levando as mãos à cabeça, instantaneamente transformando sua fúria em pânico. Dona Lúcia,
Com os olhos arregalados, procurou por uma explicação, enquanto Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. Que grito foi esse? Ana sussurrou, sua voz quase um eco, enquanto o medo invadia seu peito. Mas ninguém respondeu. Clara parecia distante, perdida em seus próprios pensamentos, enquanto Carlos e Dona Lúcia trocavam olhares carregados de significados obscuros. Logo, as luzes falharam de vez, mergulhando a sala em uma escuridão completa. O som da tormenta lá fora se intensificou, criando uma sinfonia de caos e desespero. Ana se sentiu levando de volta ao momento em que soubera do incêndio. A perda, a dor que ela nunca entendera completamente. Foi então que, em meio ao vazio do silêncio, Clara falou novamente. Ana, há algo mais que você precisa saber sobre o que aconteceu naquela noite. Sussurros vinham, começaram a flutuar no ar, e a voz de Clara se elevou na escuridão. A verdade é que não sou apenas sua mãe, mas sou também uma parte de algo muito mais perigoso. Carlos a interrompeu, quase gritando. Chega! Você não pode fazer isso com ela. Não pode envolvê-la nisso. Era visível que a verdade que Clara estava prestes a revelar ameaçava desmoronar a frágil estrutura de suas vidas. Mas antes que qualquer um pudesse se manifestar, um clarão de luz atravessou a sala, não vindo das janelas, mas de dentro de um canto escuro da sala, onde uma velha caixa de madeira estava parcialmente escondida. Ela começou a brilhar intensamente, e em meio a isso, um novo grito cortou o ar. Agora mais próximo, mais angustiado, Ana, temerosa, deu um passo em direção à luz. Algo a puxava. Ela sentia que, de alguma forma, aquela caixa tinha respostas que poderiam mudar tudo. Um impulso forte de curiosidade e que Ana alcançou a caixa, o estalo ao redor da casa a fez sentir como se o mundo estivesse ruindo. Ao abrir a caixa, uma onda de energia a envolveu. Dentro dela, não havia apenas objetos, mas documentos antigos, fotografias e um amuleto brilhante que parecia pulsar com vida. No centro, uma carta estava visivelmente rasgada. Aquela simples folha, com a caligrafia apressada, continha a chave de um segredo que mudaria tudo. Então, antes que pudesse ler, uma forte rajada de vento varreu a sala, fazendo a caixa voar para longe de suas mãos, como se uma força invisível estivesse ali para detê-la. O espaço ficou gelado, e Clara, com os olhos arregalados, disse: Eles estão vindo, Ana. A conexão que você tem com essa caixa é a chave para tudo. O que Clara realmente queria dizer. O que estava escondido dentro daquela caixa. O pânico dominou Ana enquanto olhava para cada rosto ao seu redor. E no fundo, uma pergunta pulsava em sua mente. Quem realmente era ela? Ainda paralisada, Ana percebeu que as sombras, aquelas com quem sempre convivera, estavam prestes a mostrar seu verdadeiro rosto. O passado, que antes parecia apenas uma ferida, estava agora prestes a abrir um abismo de verdades inomináveis. E todos ali precisavam decidir
enfrentar o desconhecido ou se perder na escuridão. Ana estava completamente absorvida pela cena. O clima pesado na sala só aumentava a sua tensão. Clara a encarava com uma intensidade que a fazia sentir que o tempo parava. Dona Lúcia e Carlos estavam em um impasse de emoções, uns poucos passos atrás dela, como se a próxima palavra pudesse causar uma explosão. O silêncio era um grito ensurdecedor. Quando a caixa brilhou, algo na atmosfera mudou. Era como se uma porta tivesse se aberto para um outro mundo, uma realidade que nem Ana, nem os outros estavam prontos para enfrentar. Ela mal teve tempo para processar a revelação de Clara, quando o grito ecoou novamente, mais próximo, mais desesperado desta vez. — O que foi isso? Ana sussurrou, sentindo a pele arrepionar. — Não pode ser! Disse Dona Lúcia, a voz trêmula, enquanto seu olhar se afastava para a porta. Isso não pode estar acontecendo! Carlos, em um acesso de pânico, correu para as janelas, tentando olhar para fora. Alguém precisa ir verificar. Ele estava claro em agitação, a sombra da raiva dando lugar a um medo real. Não! Você não pode sair! Pode ser uma armadilha! Clara gritou, fervosamente. Mas era tarde demais. Carlos já estava abrindo a porta. Ana pôde ver a luz da rua ofuscando o ambiente escuro da casa. Ele saiu, perdendo-se na tempestade que rugia lá fora. O que restou foi um frio mortal que envolveu a sala. Apenas Ana, Clara e Dona Lúcia estavam presentes, cada uma delas lidando com a tensão de maneiras diferentes. Clara parecia estranhamente calma, mas Ana notou o brilho de preocupação em seus olhos. Enquanto Dona Lúcia fechava a porta, seu olhar estava fixo em Clara, carregado de uma mistura de raiva e ansiedade. Ana, Clara começou, mas foi interrompida pelo eco distante de um segundo grito. O som havia mudado. Agora estava mais próximo, como se alguém estivesse correndo em direção à casa. Era um grito de desespero, um apelo, um grito que Ana já conhecia. — É a voz da mamãe! Ela exclamou, um choque gelado passando por seu corpo. As peças começaram a se juntar, sua mente trabalhando freneticamente. Ela está chamando por mim. — Ana, não! Dona Lúcia gritou. Mas era tarde. A adrenalina tomou conta e, sem pensar, Ana já estava movendo-se em direção à porta, seu coração batendo com força. — Você não pode! Precisamos proteger a verdade! A avó tentou assegurar, mas a força da sua determinação era inegável. A curiosidade e o amor pela mãe estavam além de qualquer advertência. Quando passou pelo limiar da porta, a chuva gelada a atingiu como um tapa. A noite estava escura, mas a luz das lamparinas na rua iluminou parcialmente a cena. Uma silhueta familiar surgiu ao fundo, passada e aquecida pelas sombras. — Mamãe! Ana gritou. O eco de sua voz se perdeu entre os trovões, mas a figura não se virou. Na verdade, parecia hesitar, um pinguinho de luz no meio da tempestade. Ana foi se aproximando, e à medida que se aproximava, a figura virou. Lentamente. Era uma mulher idêntica a Clara,
O coração de Ana disparou. Quem é você? Clara gritou, o rosto distorcido em choque. Sou eu, a mulher respondeu, sua voz soando familiar e distante. Sou eu, e você está em perigo. Precisamos ir agora. Ana vacilou, o mundo ao redor parecendo girar. Mas você é igual a Clara. O terror era palpável, agora colocando em dúvida tudo o que conhecia. Então a mulher olhou firmemente para Clara e disse: Você fez tudo isso. Fez com que fosse essa e não a outra. O que isso significava? Um silêncio horrendo tomou conta do ambiente. Clara estava paralisada, a expressão no rosto revelando um pavor que Ana nunca tinha visto. Dona Lúcia parecia estar em choque, tomando uma postura defensiva, quase protetora. Ana, escute. Clara iniciou, mas suas palavras foram cortadas pelo aspecto ameaçador da mulher. Você não entende, Ana. Não confie nela. Ela é a razão pela qual você perdeu tanto. Ela sempre foi. Está aqui para te prender. Ana se desesperou. A conexão familiar estava se desintegrando como um castelo de cartas. A tempestade rugia ainda mais forte. E a sensação de que tudo desmoronava ao redor dela pesava sob seus ombros. Não, não pode ser. Ana murmurou, a mente girando. E no fundo, uma pergunta a atormentava. Quem realmente era Clara? E o que essa mulher significava? Nesse momento, a tempestade à sua volta não era apenas uma força da natureza, mas uma metáfora para o turbulento mar de segredos que agora enfrentava. A verdade estava prestes a surgir como um furacão, e Ana ficou paralisada, sem saber qual caminho escolher. Ana estava paralisada. A tempestade rugia, e o rosto da mulher à sua frente parecia o reflexo de uma vida que nunca conhecera. O que significava tudo aquilo? A confusão tomava conta dela. Clara se adiantou, mas a tensão era tanta que parecia cortar o ar. Não confie nela, Ana. Clara gritou, apressando-se para ficar entre Ana e a mulher que dizia ser sua mãe. Ela quer te destruir. As palavras dela eram um grito desesperado para que Ana não sucumbisse a essa nova verdade. Mas a figura na porta estava mais perto agora. Cada passo aproximava o horror. Mãe! Ana sussurrou, uma mistura de dor e esperança. Por que você estava longe? A mulher a olhou com uma expressão que transparecia dor, mas logo algo mudava. Seus olhos estavam cheios de algo como vingança. Eu estava longe porque você precisa conhecer sua verdadeira história, Ana. A figura apontou para Clara, seu tom severo. Ela não é quem você pensa que é. O coração de Ana pulou. O que você quer dizer? Mas Clara não deixaria isso sem luta. Ana, tudo o que ela quer é te manipular. Você não pode acreditar nela. Clara começou a chorar, suas lágrimas parecendo redentoras em meio ao caos. Eu sou sua mãe. Sou sua única proteção. Sua voz estava trêmula, mas cheia de paixão. Então, a mulher respondeu com firmeza, como se acabasse de romper uma barreira. Você precisa escolher, Ana, entre a verdade e a mentira. E então, um segundo grito cortou a atmosfera tensa. Um grito que fazia o coração de Ana disparar. O som era de Carlos, seu tio. Ana se virou para ver o que estava acontecendo
e imediatamente uma visão horrenda surgiu diante dela. Carlos não estava mais na segurança da casa. Ele estava estirado no chão, um brilho refletindo na palidez de seu rosto, um pedaço de vidro enfiado em seu lado. Ele olhava para Ana, seu olhar carregado de dor. Ana, morre! Ele gritou, as palavras ensanguentadas, como as suas mãos. Ana! Dona Lúcia exclamou, correndo para o lado de Carlos. Mas as coisas pareciam estar numa espiral de desespero. Ana ficou paralisada, sem saber se corria para ajudar ou permanecia ali, afundada na confusão. Não, o que aconteceu com ele? Ana gritou, enquanto o caos tomava conta de sua mente. Clara avançou, tentando colocá-la para longe, mas a mulher na porta a impediu. Ana, agora não é hora para hesitar. Você precisa entender o que está em jogo. No fundo, algo começou a se mover em Ana. O pânico transformou-se em uma determinação feroz. Qual é a verdade? Ela exigiu, olhando de uma mãe a outra. Por que tudo isso? Está acontecendo? Nesse momento, enquanto todos os olhos estavam na cena devastadora à frente, algo na caixa que Ana deixara para trás começou a brilhar mais intensamente. As sombras lançadas contra as paredes dançavam, formando uma imagem inquietante. Era uma fotografia antiga que parecia se projetar no ar. Uma família reunida, mas havia um homem em pé que se destacava. Um homem que Ana reconhecia. Não pode ser, ela sussurrou. O homem na foto era igual a Carlos. Impossível. Como poderia ser? O mundo parecia desabar enquanto um novo entendimento atravessava sua mente. Carlos, ele, você precisa decidir, gritou Clara, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto dela. Fuja agora e descubra a verdade, mas saiba que a escolha que você fizer mudará tudo seus laços para sempre. O grito de Carlos ecoou, e o vislumbre daquele homem que era a imagem da sua família a deixava em choque. Qual era a verdadeira história por trás de tudo isso? Os laços que antes pareciam inquebráveis, agora estavam se desvanecendo. Enquanto as sombras dançavam e a tempestade rugia lá fora, Ana sentiu o peso da decisão, e isso a fez tremer. Ao mesmo tempo, ela percebeu que a verdade era mais complexa do que jamais sonhara. A pergunta pairou no ar. Quem realmente poderia confiar? Ana estava paralisada. A tempestade rugia e o rosto da mulher à sua frente parecia o reflexo de uma vida que nunca conhecera. O que significava tudo aquilo? A confusão tomava conta dela. Clara se adiantou, mas a tensão era tanta que parecia cortar o ar. Não confie nela, Ana, Clara gritou, apressando-se para ficar entre Ana e a mulher que alegava ser sua mãe. Ela quer te destruir. As palavras dela eram um grito desesperado para que Ana não sucumbisse a essa nova verdade. Mas a figura na porta estava mais perto agora. Cada passo aproximava o horror. Mãe? Uma mistura de dor e esperança. Por que você estava longe? A mulher a olhou com uma expressão que transparecia dor,
Mas logo algo mudava. Seus olhos estavam cheios de algo como vingança. Eu estava longe porque você precisa conhecer sua verdadeira história, Ana. A figura apontou para Clara, seu tom severo. Ela não é quem você pensa que é. O coração de Ana pulou. O que você quer dizer? Mas Clara não deixaria isso sem luta. Ana, tudo o que ela quer é te manipular. Você não pode acreditar nela. Clara começou a chorar, suas lágrimas parecendo redentoras em meio ao caos. Eu sou sua mãe. Sou sua única proteção. Sua voz estava trêmula, mas cheia de paixão. Então a mulher respondeu com firmeza. Como se acabasse de romper uma barreira. Você precisa escolher, Ana, entre a verdade e a mentira. E então, um segundo grito cortou a atmosfera tensa. Um grito que fazia o coração de Ana disparar. O som era de Carlos, seu tio. Ana se virou para ver o que estava acontecendo e, imediatamente, uma visão horrenda surgiu diante dela. Carlos não estava mais na segurança da casa. Ele estava estirado no chão, um brilho refletindo na palidez de seu rosto. Um pedaço de vidro enfiado em seu lado. Ele olhava para Ana, seu olhar carregado de dor. Ana, corre! Ele gritou, as palavras ensanguentadas como as suas mãos. Ana! Dona Lúcia exclamou, correndo para o lado de Carlos. Mas as coisas pareciam estar numa espiral de desespero. Ana ficou paralisada, sem saber se corria para ajudar ou permanecia ali, afundada na confusão. Não! O que aconteceu com ele? Ana gritou enquanto o caos tomava conta de sua mente. Clara avançou, tentando colocá-la para longe, mas a mulher na porta a impediu. Ana, agora não é hora para hesitar. Você precisa entender o que está em jogo. No fundo, algo começou a se mover em Ana. O pânico transformou-se em uma determinação feroz. Qual é a verdade? Ela exigiu, olhando de uma mãe à outra. Por que tudo isso está acontecendo? Nesse momento, enquanto todos os olhos estavam na cena devastadora à frente, algo na caixa que Ana deixara para trás começou a brilhar mais intensamente. As sombras lançadas contra as paredes dançavam, formando uma imagem inquietante. Era uma fotografia antiga que parecia se projetar no ar. Uma família reunida. Mas havia um homem em pé, que se destacava. O homem que Ana reconhecia. Não pode ser, ela sussurrou. O homem na foto era igual a Carlos. Impossível. Como poderia ser? O mundo parecia desabar enquanto um novo entendimento atravessava sua mente. Carlos, ele. Você precisa decidir, Ana, gritou Clara enquanto lágrimas escorriam pelo rosto dela. Fuja agora e descubra a verdade, mas saiba que a escolha que você fizer mudará tudo, os seus laços para sempre. O grito de Carlos ecoou. E o vislumbre daquele homem, que era a imagem da sua família, a deixava em choque. Qual era a verdadeira história por trás de tudo isso? Os laços que antes pareciam inquebráveis, agora estavam se desvanecendo. Enquanto as sombras dançavam e a tempestade rugia lá fora, Ana sentiu o peso da decisão e isso a fez tremer. Então, surpreendentemente, uma rajada de vento forte atingiu a casa, fazendo as janelas tremerem. O vidro começou a estilhaçar, o estrondo a acompanhou. E naquele momento, uma figura apareceu na porta aberta,
coberta de chuva. Era o pai de Ana, Miguel, aquele que todos acreditavam estar morto havia anos. Miguel? Ana murmurou, a voz quase sumindo sob o peso da surpresa. Ele parecia mais velho, cansado, mas os olhos ainda brilhavam como os dela. O tempo parou. A tensão explodiu. Por que você está aqui? Eu preciso te contar a verdade. Sua voz estava fraca, mas intensa, sobre o que realmente aconteceu naquela noite e sobre a família que você jamais conheceu. Enquanto todos se voltavam para ele, uma pergunta ardia nas mentes. O que mais estava escondido na escuridão da sua história familiar? O que Miguel estava prestes a revelar que poderia mudar tudo mais uma vez? A tempestade lá fora parecia se agitar ainda mais, simbolizando o caos que se desenrolava dentro da sala. Ana sabia que a partir daquele instante nada seria como antes. Ana sentiu seu mundo balançar quando Miguel entrou pela porta. Ele parecia uma sombra viva do passado, mas a intensidade da situação tornava tudo mais complicado. Pai? Ela sussurrou, a voz falhando. As memórias dela eram nebulosas, mas o olhar dele ressonava com algo que ela conhecia, algo que sentia. Precisamos falar, Miguel. As palavras soando como uma sirene em meio ao caos. A tempestade lá fora parecia intensificar sua fúria. Ana não conseguia desviar os olhos dele, sentindo uma onda de emoções invadi-la. Alegria, raiva, confusão. Ela não é sua mãe, gritou a mulher que dizia ser a mãe de Ana, seus olhos sangue ardendo com a verdade que estava prestes a eclodir. Ela é parte da mentira. Chega! Miguel ordenou, a voz ressoando como trovão. Não é hora para isso. Ele se virou para Ana, seu rosto um mapa de dor e urgência. Ana, tudo o que você sabe está prestes a mudar. O incêndio foi uma armadilha. As palavras dele pareciam cortadas à faca. Ana olhou para Clara, que estava paralisada, a expressão de horror estampada no rosto. O que você quer dizer? Miguel respirou fundo. Seus avós eram parte de uma sociedade secreta. Eles queriam proteger a linhagem da nossa família a todo custo. Clara, ela se envolveu de forma que você nem imagina. Eles planejavam tudo. Isso não faz sentido, Ana gritou. Então outro grito cortou o ar. Carlos, já gravemente ferido, estava começando a se arrastar em direção à casa. Ele segurava a lateral do corpo, agora manchada de sangue. Ana, a porta! O pânico tomou conta dela. Num piscar de olhos, Miguel se dirigiu a Carlos, mas a mulher na porta interferiu. Não! Não coloque ele mais perto dela. Ele pode te ajudar! Como se o próprio ar estivesse se tornando mais pesado, mais ameaçador. Mães e pais que esqueceram, segredos que permanecem enterrados. Carlos começou, mas então seu olhar se fixou em algo atrás de Ana, a expressão mudando drasticamente. Miguel se virou. E todos os olhares foram na mesma direção. Clara havia se aproximado, seus olhos agora ardendo com uma intensidade que Ana nunca tinha visto. Vocês não entendem. Eu não sou quem pensam.
O que eu fiz foi para protegê-los. As palavras dela ecoaram em um silêncio absoluto. Ana, em um instante de revelação, lembrou-se da caixa que estava na sala. A luz que brilhava, ela deu alguns passos em direção à casa, mas uma explosão de luz tomou conta do ambiente. Um clarão tão intenso que fez todos se protegerem. Era como se o mundo tivesse parado por um segundo. Ao abrir os olhos, Ana viu a caixa quebrar em 1000 pedaços, e objetos, papéis e fotos estavam flutuando. No ar, entre eles, houve uma imagem clara que a fez parar. Um papel desdobrado, uma declaração de amor, com os nomes de seus pais, mas de forma diferente. Miguel, Carlos e até Clara pareciam estar em estado de choque, enquanto Ana se aproximava, o coração pulando. É isso? É por isso que tudo está assim? Neste momento, uma sombra se apresentou na porta, uma figura alta e sombria. Hora de revelar a verdade, Ana. Você não é quem pensa que é. A presença sentida foi como um golpe, e a voz ecoou pesadamente na sala. Ana olhou com horror, sua mente tentando processar o impacto. O que mais poderia ser escondido? Quem era ela, de verdade? O grito final de Carlos ecoou em suas orelhas e tudo ao seu redor pareceu implodir sob o peso das verdades não ditas. Os rostos de sua família se distorciam, revelando não quem eles eram, mas quem puderam se tornar através do tempo. A tempestade rugia alto, mas Ana não conseguia ouvir mais nada a não ser seu próprio coração. O que estava acontecendo? Que reviravolta aguardava, quando o único que sabia estava prestes a se revelar completamente? A sombra na porta parecia absorver a luz ao redor, como se fosse uma presença viva. Ana não conseguiu desviar o olhar. Aquela figura era seu pai, Miguel, um homem que ela achara perdido para sempre. E agora, diante dela, ele trazia uma tempestade de revelações. Miguel, sua voz mal passada, cheia de incredulidade. Precisamos falar. E olhou para os outros. A tensão no ar era quase palpável. Carlos, caído e ferido, balançava entre estar preocupado com o que sua mãe diria e a dor que sentia. Sobretudo o que está acontecendo. À medida que Miguel falava, Ana foi levando lentamente o olhar para Clara, que estava paralisada, como uma estátua de gelo. Algo mudou nos olhos dela. Um brilho diferente surgiu. É apagar nossa linhagem. Ana sentiu um nó na garganta. E o que era aquela sombra? Ela precisava entender. Antes que pudesse perguntar, Clara abriu a boca. Você ainda não sabe a verdade, Ana. A voz dela soava estrondosa, cheia de fúria. Miguel não é quem você pensa. Ele é a razão pela qual tudo isso aconteceu. Um silêncio mortal caiu. A casa, já tensa devido à tempestade, parecia tremer agora. O quê? Ana perguntou, a voz entrecortando. Era como se um novo mundo se abrisse diante dela. Mas não era um mundo bom. E não é seu pai, Clara gritou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e dor. E você? Você é o experimento que eles criaram. A revelação atingiu Ana como um raio. O que é isso? A incredulidade tomou conta dela.
Miguel olhou para Clara. O desespero em seu olhar se intensificou. Por que você está dizendo isso? Os rostos ao redor dela se tornaram borrões. Carlos, ainda agonizante, segurava o lado do corpo ferido, mas sua expressão era de profunda confusão. Miguel, inseguro, balançava a cabeça, como se tentasse entender a própria história que estava sendo desvelada. Você não entende, gritou a mulher que supostamente era sua mãe. Ana, sua vida sempre foi um teste, um experimento de algo que sua família nunca quis que você soubesse. As palavras dela funcionaram como uma corrente elétrica, percorrendo todo o corpo de Ana. O quê? Você quer dizer com isso? Sou parte de um experimento. Clara se aproximou mais, mas Miguel se interpôs. Não escute ela. Ela é uma traidora. Sua mãe verdadeira sempre fui eu. Você é minha filha e eu te amo. Mas era tarde demais. A voz de Clara ecoava na mente de Ana, tomando o lugar do amor que juraram um ao outro. Estou aqui para te proteger. Eles tentaram atacar sua existência. Você precisa entender que não é uma simples menina. Ana olhou para cada rosto ao seu redor. O caos começava a se acumular como uma tempestade em seu interior. A verdade estava ali, mas tão distorcida que mal conseguia agarrá-la. O que você realmente fez, pai? Apenas. Pergunta saiu com um peso que parecia cortar como vidro. Neste instante, uma nova explosão de luz a atingiu do lado, e tudo virou um borrão. A caixa, que antes parecia tão estranha, agora era um ponto de referência, refletindo segredos profundos que não deveriam ter sido revelados. Ela se voltava em sua direção, pulsando como se estivesse viva. Não toque nela, Carlos gritou, arrastando-se até ficar ao lado de Ana. Seus olhos estavam arregalados e ele se esforçava para entender como os laços familiares que tinham agora se estivessem se desfazendo em um caos. Você precisa escolher, Ana. Você está em perigo e não tem ideia do que está enfrentando. O que vem não será fácil. A voz de Miguel era agora um sussurro angustiado, e com isso a circularização da verdade parecia se aproximar. A própria essência da família estava repressada ali, naquela sala, enquanto Ana encarava a caixa aberta de um jeito diferente. O que exatamente você quer dizer? Seu tom era outro, determinado. Mas antes que pudesse obter respostas, o chão tremeu. Uma força estrondosa reverberou pelas paredes. A tempestade lá fora estava se intensificando, e Ana percebeu que, naquele momento, não era apenas uma tempestade de chuva. Era um furacão de verdades ocultas prestes a explodir. O que a caixa escondia de verdade? O que realmente era essa família que ela conhecia? E, acima de tudo, quem ela realmente era? A resposta estava prestes a mudar tudo outra vez. Ana sentiu que a verdadeira tempestade começava dentro dela. Miguel, com os olhos brilhando de determinação, se aproximou ainda mais. Ana, agora é a hora de você fazer sua escolha. Ele a olhou com tanta intensidade que parecia tentar transmitir toda a verdade em seu olhar. No que você está falando? Ana perguntou, seu coração batendo forte. As revelações eram muitas, e cada palavra ainda ecoava em sua mente. Eu sou seu pai, e a Clara... Ela não deve ser mais do que uma sombra do que você realmente é.
Você é mais forte do que pensa. Miguel tentou tocar a mão de Ana, mas a mulher na porta parecia se arrepiar. Ana, você precisa decidir entre nós, disse Clara, a voz tremendo. Eu só queria proteger você. O que há nessa caixa é algo que pode destruir tudo o que você ama. Destruir? Ana gritou, sem entender. Como isso pode ser? Eu só quero saber a verdade. Um novo grito cortou o silêncio da noite. Carlos, ainda em pé, tentou se levantar, mas a dor em seu corpo era evidente. Ana, você tem que ir. A verdade vai doer, mas é melhor enfrentar agora do que depois. Toda a atmosfera parecia carregada de eletricidade. A caixa no chão, ainda resplandecente de uma luz esverdeada, chamava a Ana como um farol em meio à tempestade. Estou indo para lá, Ana decidiu, com um impulso. Desconhecido. A cada passo que dava, algo dentro dela crescia. O poder de descobrir o que estava escondido a chamava como um imã. Não, Ana! Clara gritou, mas o tom dela soava mais como desespero do que autoridade. O tempo parecia desacelerar enquanto ela se aproximava da caixa. Ao tocar a superfície fria, uma explosão de lembranças e sentimentos a invadiu. Imagens do passado dela se desenrolaram. Risos, lágrimas e uma luta que nunca soubera. E então, como um filme passando, Ana viu Clara se transformar. Uma mulher com tanto medo quanto amor. Miguel, um pai que estava tentando proteger a filha, mesmo que a verdade estivesse entrelaçada em mentiras, e Carlos de um destino desconhecido. O que devo fazer? Ana disse em voz alta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O peso em seu coração era insuportável. Aceitar tudo isso significa perder as pessoas que amo. Quem sou eu realmente? Nesse instante, a luz da caixa começou a pulsar e um sussurro suave envolveu a sala. Você é quem decide. O que você escolher será seu poder. Ana hesitou. Então finalmente se virou para Miguel e Clara. Estou disposta a enfrentar a verdade. Não quero mais segredos, mas preciso de vocês ao meu lado. Os olhos de Miguel brilharam com esperança. Então vamos, juntos, na busca da verdade. Não importa o que venham a descobrir. Isso é tudo o que sempre quis. Clara concordou, seu tom sincero. E assim, a tempestade lá fora começou a ceder, como se o universo estivesse ouvindo sua determinação. As nuvens se dissipavam, revelando um céu estrelado que brilhava intensamente. Era como se o mundo estivesse dando uma nova chance para todos. Mas a porta da frente se abriu abruptamente. Sussurros baixos e ameaçadores invadiram a sala. Uma nova sombra se ergueu e todos sentiram a tensão aumentarem de novo. Vocês realmente acham que podem escapar? Essa energia não pertence a vocês. Ana e Miguel olharam-se com um entendimento silencioso. O que quer que fosse aquilo estava apenas começando. E eles estavam prontos. Eles eram mais do que a sombra do passado. Eram, afinal, uma família lutando pela verdade. Preparem-se! Ana gritou enquanto o novo desafio se aproximava, sua determinação renovada. E antes que a história se desenrolasse ainda mais,
Ana sentiu a necessidade de compartilhar tudo isso com vocês. Isso é apenas o começo. Agora é a sua vez de fazer parte dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nossa comunidade a crescer.